Então estamos aqui na tela do computador, né? Vamos agora fazer o nosso estudo aqui de acordo com o que nós falamos na primeira parte do vídeo. Então temos aqui, né, uma gravura que eu trouxe para vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa gravura depois e também nós vamos ver alguns textos bíblicos. Como eu disse para vocês, aqui, olha, quando você digita essa referência aqui, ó, referência Strong H3742, você vai ver que é a primeira referência bíblica de criaturas que são fora da Terra, né? Porque aqui em Gênesis está falando de coisas feitas na Terra. Fala de coisas feitas na Terra e nos céus, né? O Sol, a Lua. E aí, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 24, né? Tirando ali a referência da serpente falando com Eva, é a primeira referência de criaturas, ok? Seres. Aí diz assim, ó. E expulso o homem, colocou querubins, certo? Ao oriente do jardim do Éden. E colocou espadas, né, tal. Então, se você pegar aqui a referência, né, Strong, tá aqui, ó, 74, 37, 42, ok? Eruv, tá? E aí tem o significado, né? Querubim, ser angélico, como guardiões, certo? Porque a palavra tem a ver com queruv, é guardião, né? Então, tá aí. Como ladeando o trono de Deus, como uma imagem pairando sobre a arca da aliança, como uma carruagem de Javé. Interessante, pessoas, que os querubins, às vezes, né, eles são mencionados na Bíblia como carruagens, tá? Como veículos. Que? Como assim? Vamos ver aqui se a gente acha alguma referência. Então aqui uma referência, olha. Salmos 18, 10. Cavalga um querubim e voa, sim, levando velozmente nas asas do vento. Tá vendo? Aqui vento, ruar, espírito, certo? A palavra também que pode referir-se aos seres, essas criaturas. E aqui está falando que Deus, olha, ele cavalga, montar, cavalgar, subir, sentar, cavalgar. Então ele cavalga um querubim, certo? Vamos pegar uma outra tradução aqui para vocês verem. E veio montado num querubim, e veio voando, e veio arremetendo nas asas de um espírito, tá vendo? Então, aqui está falando, né, que alguns querubins protetores, né, eles também, né, servem de transporte. Olha que coisa mais fantástica. Serve de transporte, né? Olha, vamos ver uma Bíblia aqui, linguagem de hoje. Vamos ver essa Bíblia aqui, linguagem de hoje, ó. Aqui, ó. Vamos ver como é que ela fala. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Então, a asa do vento aqui, olha, aqui a referência do ser espiritual ali era um vento, ok? Em outras passagens é fogo, certo? E outras vezes até fala sobre outras coisas, só que, como raio, né? Só que a gente às vezes não percebe, né? A nossa ignorância espiritual é tanta que a gente não consegue. Olha aqui, Salmos 81. Salmo de Asaf, um testemunho ao regente de cordas com melodias de os lírios. Aí diz, ouve-nos, ó pastor de Israel, escute-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que ficas sobre os querubins. Então aqui fala que o trono de Deus fica sobre, acima dos querubins, né? Então, gente, 99:1, vamos lá. Isso é interessante, tá? Poucas vezes a gente acha vídeos assim sobre esse tema no YouTube.
Vamos lá. A morte do filho de Davi, vamos lá. O Senhor Deus é rei. Os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. Certo? Vamos ver aqui Isaías. Isaías capítulo 37, 16. Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado no teu trono, que fica acima dos querubins. Tá vendo? Então, mais de uma vez, você vai ver essa referência, tá? Nas escrituras, falando sobre o trono de Deus estar acima dos querubins. Olha aqui. Esse é interessantíssimo, essa parte aqui, ó. Vamos lá. Versículo 3. Então a glória do Deus de Israel, que estava em cima dos animais, com asas. Olha aqui. Aqui está falando que as criaturas querubins eram o quê? Animais com asas. Certo? Vamos começar aqui, ó, de cá. Aí ouvi a voz do Senhor. Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta: Vem cá, vocês, os que vão castigar a cidade. Tragam suas armas de destruição. Tá, né? Mas tá falando, né? E então a glória do Deus de Israel, que estava acima dos animais. Tá, vamos pegar aqui essa Bíblia aqui. Aqui está falando querubim, tá vendo? Só que essa versão aqui trouxe o quê? Animais. Então, pessoas, se vocês forem fazer o estudo da Bíblia a fundo, vocês vão perceber que isso que eu estou falando para vocês não é muita bobagem não, entendeu? Talvez estão assim, mas falou muita bobagem nesse vídeo, né? Mas não é só eu que penso assim, entende? Olha só essa Bíblia aqui, olha. Então a glória de Deus, do Deus de Israel, que estava acima dos animais, só que o texto é querubim, tá vendo? Aqui eles trazem animal, certo? Nessa Bíblia traz animal. A maioria das Bíblias vão trazer querubim, né? Aqui trouxe animal. Porque fala de animais, né? Animais. Ezequiel capítulo 10, 1. Vamos ler. Olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asas, e acima dela havia uma coisa que parecia o trono cheio de safira. Então aqui quando Ezequiel vê a visão do Senhor, né, de toda a terra, e daí ele vai ver essa querubins, né, no caso, né? Aqui verte por animais, mas é querubins, tá? Todas as referências vocês vão ver aqui, querubins. Aqui, ó. Aqui vai verter por animais, mas se você for pegar em outras Bíblias, você vai ver que vai estar: os querubins estavam do lado direito da casa quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio inteiro. Tá vendo? Mais uma vez. Versículo 4. A glória do Senhor estava sobre os querubins. No livro de Ezequiel fala muito de querubim, né? Você vai encontrar várias e várias passagens aqui falando de querubins. Vamos ver essa aqui, ó. Tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma o fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo,
que estava entre os querubins. Tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual a tomou e saiu. Tinha os querubins uma semelhança de mão de homem. Olha a semelhança deles. Mão de homem debaixo das suas asas. Olhei e eis 4 rodas juntas aos querubins. Uma roda junto a cada querubim. O aspecto da roda era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinha as quatro rodas, né? Mesma aparência. E era como se estivessem rodando uma dentro da outra. Então aqui ele está falando das rodas, né? Do carro que ele viu. Essa gravura aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho outra gravura melhor aqui. Aqui, ó. Certo? Essa aqui que é a gravura que ele estava vendo. Mais ou menos, né? Não tem como descrever totalmente. Certo? Mas o importante é a descrição desses querubins aí, né? Perante eles paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Veja que aqui usa a expressão seres viventes, né? Olha aqui, seres viventes. Isso aqui, gente, é usado para animais, tá? Essa palavra aqui é palavra para animal. Se você pegar essa referência aqui, olha, você vai em animais, ok? Você quer ver? Eu vou copiar isso aqui para a gente voltar depois. E vou aqui nessa referência aqui, ó. Pesquisar referência, localizar. Tá? Olha aqui, ó. Olha lá. As águas de enxames de seres viventes. Que seres viventes é esse? Os que estavam na água. Tá? Olha lá. Seres viventes rastejam. Quais são os seres viventes que rastejam? Não é cobra, lagarto, né? Seres viventes conforme sua espécie. Qual? Doméstico e réptil. E animais selváticos e animais domésticos. Olha lá. E fez Deus os animais selváticos. Então aqui, olha, não está mais ser vivente, está animal, tá vendo? A palavra aqui é para animal, a gente usa essa palavra para animal. Traduz essa palavra para animal. Então aqui no livro de Ezequiel, embora a grande maioria das Bíblias vai trazer querubim, no final das contas, nessa passagem aqui, olha, você não tem como sair disso, porque no original está escrito seres viventes. Entendeu? Portanto, eles paravam, elas, e elevando-se, eles elevavam-se. Elas, porque o espírito dos seres vivos estavam nelas. Porque o espírito daqueles animais alados, né? Aqueles seres alados, eles viam seres, pessoas. Eles não viram ali um ser humano com asas, um anjinho, um bebezinho. Não, eles viram criaturas diferentes de tudo que o ser humano já viu. Por quê? Porque geralmente um ser de asa tem asa, né? Mas não tem braço e perna como a gente, né? Um ser rastejante, ele rasteja, ele não tem braço e perna e voa como a gente, né? Então, os anjos é uma mistura, né? Uma mistura de tudo isso que você... Os anjos, que eu falo assim, os espíritos, os querubins, os serafins, né? Serafim, eu entendo que seja uma das espécies, entendeu? Que leva em si a aparência de cobra, de dragão, de répteis, né? Vou mostrar isso para vocês. Tá vendo? Então, aqui, olha, tá falando que os querubins são animais. Certo? Então, assim, eu aconselho vocês a pegar e a estudar, tá, gente? Estuda isso aí, porque isso aí é coisa interessante. Isso pode ajudar a gente a entender muitas coisas que a gente não entende, tá? Muita coisa que a gente não entende pode ser
explicado quando a gente estuda essas coisas. Ok? Então tá bom. Então aqui nós vimos sobre querubins. Agora vamos ver sobre anjos. Essa palavra anjo, aqui no hebraico, tá? Ela vai aparecer aonde? Ela vai aparecer a primeira vez lá em Gênesis capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer vieram 2 anjos, tá? Aqui é mensageiros, tá? Ó, mensageiro. 2 mensageiros. É isso que está querendo dizer. Não significa que seja querubim ou serafim, entendeu? Querubim é que vigia, né? Que vigia alguma coisa, certo? E anjo é quem leva uma mensagem. Então esse aqui foi um espírito, né? Um ser, uma criatura que levou a mensagem. Como que essa criatura ela foi representada? Como um ser humano, né? Ó, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló. Então Ló viu esses 2, né, chamou para dentro, tal, comeu com eles, nem sabia que eram anjos, porque eles estavam em formas humanas. Então uma das características desses seres é que eles são transmorfos, ou seja, eles podem mudar de forma. Neste mundo material, eles mudam de forma, ok? Eles têm uma forma real, né, uma forma real deles, mas quando eles aparecem para homens, às vezes eles podem aparecer na forma real ou na forma transmorfa humana, certo? Uma forma parecida com o homem, uma forma que vai ser mais fácil do homem ingerir. E essas coisas que eu estou falando para vocês é difícil, gente. A pessoa entender e acreditar nisso, entendeu? Porque nós desconhecemos a Deus e desconhecemos as suas maravilhas. Então a gente fica horripilados, né? Geralmente. A gente fica assustado com essas informações porque a gente não conhece, né? O Deus de verdade, como a gente deveria conhecer. O Deus Criador. Mas a gente olha para a natureza e vê que ele criou, né? Ele criou a cobra, ele criou o sapo, ele criou o rato, ele criou as moscas, ele criou monstros marinhos. Então, o nosso Criador também cria coisas assustadoras, pessoas. A gente não sabe o motivo disso, né? E também nosso padrão de normalidade, né? Infelizmente não deixa a gente ver a profundidade da criação do nosso Criador e seu poder. Então vocês estão vendo que aqui é a primeira referência de Gênesis, e aí você vai ter a última referência lá em Apocalipse, capítulo 15, ok? Verso 7. Então, anjo é uma forma geral da Bíblia referir-se a essas criaturas. Lembrando que o anjo pode ser um querubim, pode ser um serafim, tá? O querubim, na verdade, pode ser um anjo também. E aí as pessoas se enganam, né? Achando que existe o ser querubim é uma classe, ser serafim é uma classe, ser anjo é uma classe. Não, não é bem assim, né? Embora o serafim é uma das classes que eu entendo, né, que mais se explica na Bíblia, porque as outras classes não é falada muito. A classe que eu falo é a questão da própria aparência real deles. Por quê? Porque você vai ver que essas criaturas têm rostos diferentes, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre isso agora, antes de falarmos sobre os serafins. Então aqui no livro de Apocalipse, nós vamos ver aqui, ó. Em frente do trono, Apocalipse, capítulo 4, verso 6. Em frente do trono havia, João estava tendo uma visão dos céus, tá? Estava vendo os céus. Aí ele falou assim, ó, em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro. Então, aqui possivelmente é o domo, tá, gente? Mar de vidro acima do domo, certo? Acima do domo tem um mar de vidro. É um mar tão grande, límpido, que do oceano primordial, que ele não tinha outras palavras e falou, isso eu vi um mar de vidro. Porque ele não vinha fim, né? Então, claro, como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados do trono, estavam 4 seres vivos. Se você for pegar aqui também seres vivos, né, o significado,
vai estar falando assim, olha, seres viventes, tá? Aí aqui aí já é grego, né? Não é mais hebraico. Aí você vai ver aqui, ó, zon, tá? Zon, até da palavra zoológico vem daí, né? Que significa animal, besta, ser vivo. Então, aqui também, João está vendo 4 seres especiais, né? 4 seres especiais. Esses seres é até diferente de todos os outros, porque esses têm características únicas, como diz aqui. Pelo menos foi a que ele descreveu, né? Não podemos afirmar, talvez existem outras também assim. Aí ele viu 4 seres especiais, animais, tá? Aqui fala seres vivos, mas é porque eles ficam com receio de traduzir por animais, né? Por bestas. Porque falar que existe animais bestas, né, perto do trono de Deus, parece assim nos olhos das pessoas, não é algo muito atraente. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com esse tipo de medo, né? Porque é o que a Bíblia está falando. Eles eram cheios de olhos, ou seja, eles não tinham apenas um olho, eles tinham vários olhos. Foi visto vários olhos, por diante e por trás, ok? Aí diz assim, ó, o primeiro ser vivente, ou o primeiro animal, é semelhante a leão. Veja que ele está falando que é semelhante, parecido, assemelha-se. Então, ele não está falando que é um leão, entendeu? Ele está falando que é semelhante a um leão. Por quê? Porque, tipo assim, ele olhou para aquela criatura, na real forma dela, e ele disse assim, olha, ó, eu olhei e vi um leão, entendeu? Só que não era um leão, porque o leão não tem asas, né? Entendeu, gente? O leão não fica de pé, o leão, né? Então, ele tinha olhos também, tá vendo? Nesse desenho aqui você vai ver vários olhos nas asas, né? Poderia ter em outras partes também. Aqui tem um monte de, tá vendo? Inclusive, é uma dessas criaturas que entrega as sete pragas, taça da ira de Deus para os outros espíritos, né? Anjos, né? Digamos assim. Então tá aí. Então, o primeiro era semelhante a leão, certo? Primeiro, semelhante a leão. Então vamos pegar aqui uma gravura que nós aqui. Então pode ser, né? Pode ser que eles tenham visto isso lá, ó. Primeiro, semelhante a leão alado, cheio de olhos, tá vendo? Tem olho aqui em todo lugar. O segundo era semelhante a um novilho. O que é um novilho? Um boizinho, né? Um boi macho. Um novilho, né? Então não é que era um boi que estava lá, entendeu? Era um ser que tinha a aparência de boi. Talvez um corpo humano, mas um rosto de boi. Ele não entra em detalhes sobre isso. Mas a gente vai ver que na história da humanidade, os seres humanos acabaram registrando essas coisas, gente. Pessoas que não tinham nem assim, ligação com Bíblia. Eles também registraram coisas assim. O terceiro tinha rosto de homem. Então, alguns que foram feitos nos céus, eles também têm aparência humana, rosto humano. Então, alguns dos mensageiros que vieram, pode ser que eles vieram porque até mesmo a aparência real deles é uma aparência que é semelhante, um pouco semelhante à do Pai, né? Como? Ele fala que é como, entendeu? Quer dizer, parecida. Não significa que seja exatamente igual, tá? Então é como homem, entendeu? Então o segundo, então o primeiro leão, o segundo homem, o terceiro boi, né? O terceiro homem e o quarto uma águia, né? Uma águia. Olha só que coisa interessante, né? Tem uma outra gravura aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Achar eu vou achar, né? Que ela tá aqui. Aqui, ó. Os 4 seres viventes. Então, por que coloca ser vivente? Porque entre eles foi encontrado um homem, né? Aí o homem não é um animal, né? Ou é um animal também, né? Nós, seres humanos, o que nós diferimos dos animais? É só nosso discernimento, né? Os animais, eles não têm esse discernimento que nós temos.
Então, mas estamos também a mesma coisa, né? Respiramos, morremos igual. Então, por mais que o homem foi colocado acima dos animais, mas nós morremos a mesma coisa, né, e tal. Então, os 4 seres que foram vistos do lado do trono de Deus, em cima, lá no alto, tinham exatamente essas aparências. E aí eu vou fazer para vocês um questionamento aqui, né? Será que aqui não está descrevendo realmente como são essas criaturas? Será que aqui não está nos falando sobre 4 criaturas? 4, digamos assim, espécies? São anjos, né? São seres espirituais, mas cada um com a sua característica. Um com rosto de leão, outro com rosto humano, outro com rosto de águia, outro com rosto de boi. Né? Estavam onde? Perto do trono. Vamos continuar lendo aqui, ó. Vamos colocar numa Bíblia mais fácil de ler aqui. Aqui, ó, o primeiro deles parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro parecia com um ser humano, o quarto parecia com a águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, certo? 6 asas, que também, gente, é a descrição do serafim. A gente vai ver a descrição do serafim. Também são 6 asas, certo? Que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo. Então, daqui você já pode ver. Se são serafins, se esses 4 anjos são serafins, então pode ser que serafim ele designa também uma classe de autoridade, tá? Ou uma posição. Talvez a posição serafim esteja também ligada ao trono de Deus, né? Ok? Além desses também, por eles vigiarem o trono, também pode-se dizer que são querubins, digamos assim, né? E aí eles cantam dia e noite, santo, 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 né? Aí você vai ver o que nisso aqui? A diversidade da criação de Deus, certo? A diversidade da criação de Deus. Quando você tem o trono de Deus e essas 4 criaturas cantando o tempo todo para o Criador, isso mostra pra gente que Deus não é só Deus do humano, como não é só Deus dos animais, como também não é só Deus dos anjos, dos seres que existem acima. Quando eu olho para essa leitura da Bíblia, eu fico espantado e maravilhado como que a sabedoria diversificada de Deus ela é colocada à mostra do ser humano e ele não percebe. Porque nós somos, digamos assim, humanocêntricos. Tá? O ser humano se tornou o centro de tudo. Embora quem seja o centro seja Deus, né? O Pai e o Filho, né? São deuses, né? O Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Filho também Deus Todo-Poderoso, né? Vamos lá. E aí você vê essas criaturas aí, diferentes, todas prostradas e cantando a Deus. Algumas pessoas vão falar, isso é simbólico. Tudo bem, eu entendo que pode trazer um simbolismo aqui, certo? Porque o cordeiro também ele é visto como um cordeiro no céu. E nós sabemos que Jesus, né, ele representa o cordeiro, mas ele não é um cordeiro, né? Ele não tem a feição de um cordeiro, tá? Então, assim, isso aqui pode ser simbólico? Pode ser simbólico. Mas pode ser literal, porque uma coisa é falar sobre Jesus, né? Jesus é muito mais claro pra gente essa questão. Jesus, ele não é só o cordeiro, como também ele é o leão, como também ele é a águia, como também ele é o homem, como também ele é o novilho, né? Então essas 4 criaturas aí também representam Jesus. Então, se for falar de simbolismo, vamos falar de simbolismo, da representação de cada uma delas. Representa o ministério de Jesus, né? Jesus Cristo foi
como águia, né? Foi como águia, pois já viveu antes nos céus com Deus. Depois ele veio, né? Como ser humano. Depois ele morreu como um touro. E aí ele vai ser o leão da tribo de Judá, o rei poderoso. Então sim, essas 4 criaturas também representam testemunho sobre o Messias. Também testemunho sobre o Pai, né? Amor, justiça, sabedoria e poder, né? Essas 4 qualidades de Deus também estão destacadas aí nesses 4 animais. Só que assim, a conversa que eu quero trazer para vocês hoje vai além desses conceitos que nós já sabemos. Eu estou trazendo um conceito novo aqui, né? Um conceito de que, e se essas criaturas realmente existirem e forem verdadeiras, e tiverem essas formas, né? Isso explica muitas coisas que a ciência, que a história, que a religião não consegue explicar. Vamos continuar. Vamos agora para os querubins já foi, né? Os anjos já foi, agora vamos para o serafim, tá? Nós vamos encontrar sobre o serafim aqui no livro de Isaías, capítulo 6. Diz assim, ó: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins. Veja que em volta do trono de Apocalipse ele viu 4 criaturas vivas, 4 seres, né? 4 animais, vamos dizer assim. Animais com rosto de homem, de águia, de leão e de touro. Aqui Isaías, né? Lá foi João. Aqui Isaías também vê serafins. Mas ele não vai falar agora exatamente. Olha, ele fala assim, ó: cada um deles tinha 6 asas. Bateu, não bateu? 6 asas? Ó, 1, 2, 3. Do outro lado mais 3. 1, 2, 3. Então, quer dizer que os serafins podem ser essas criaturas aqui. Certo? E ele ainda explica mais. Com 2 eles cobriam o rosto. Com 2 eles cobrem o corpo. E com 2 eles voam. Então, olha aqui. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Certo? Tem uma outra até melhor, quer ver? Que tem até melhor aqui, quer ver? Este. Olha aqui, ó. 2 ele cobre os pés, certo? 2 ele voa e 2 ele cobre o rosto. Quer dizer, esses aqui que Isaías viu, ele não viu o rosto de leão, o rosto de águia. Por quê? Porque as asas cobriam o rosto. 2 asas cobriam o rosto. Então aqui não dá para cravar que era aqueles mesmos que João estava vendo, certo? Mas pela posição que eles estavam, né? Talvez nessa época aí o Isaías ele não teve essa oportunidade de ver o rosto dessas criaturas, né? Desses seres aí. Mas o João já teve, né? Talvez seja isso. Não sabemos. Eles diziam com voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Olha aqui. Se não é a mesma coisa que nós vemos lá no livro de Apocalipse, que nós acabamos de ver. Vamos só para fazer o comparativo. Se não parece que é a mesma coisa, que não é também, né? No caso ali, aquelas criaturas viventes não são serafins. Aquelas que com rosto, né, que a gente viu ali, cada um com um rosto diferente. E já nós vamos entrar na questão da serpente, tá? Daqui a pouco. Que é uma teoria também, né, que a gente tem sobre isto. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4, 6, né? Nós lemos lá 6. Aqui, ó. Bem aqui, a gente vai ver de novo essa repetição, né? No caso, é isso aqui, ó, que eu quero. Certo? É a mesma coisa que um fala, o outro também fala. Só que aqui não fala que eles ficavam cantando de noite, né? Eles só falam a mesma coisa. Então, assim, gente, por comparação, eu ouso arriscar dizer que serafins
Essas criaturas que foram vistas por Isaías também foram vistas por João. João viu com mais detalhe, né? Viu o rosto delas. E... tá vendo? E também... aqui ele não viu o rosto, porque aqui o rosto estava tampado. Mas aqui também ele tinha 6 asas, né? Vamos ver aqui, ó. 6 asas. 6 asas. Embora difere um pouco, né? Assim, não quer dizer, um traz mais detalhes que o outro, não é que difere, é que não tem tantos detalhes. Mas você vai ver que é a mesma coisa. O barulho das vozes dos serafins faz tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Ai de mim, estou perdido, pois meus lábios estão impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um serafim voltou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Tocou a língua dele e falou que ele estava santo. Beleza, é isso aí. Então, serafim, gente, aparece nessa passagem, tá? Como vocês viram aí. Vou pegar aqui essa Bíblia para vocês verem a referência de serafim agora. Onde aparece serafim? Na Bíblia. Ó, essa é a referência aqui, ó. Aparece nessas partes aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ver todas elas para vocês terem uma ideia do que estou falando. Primeiro vamos ver o significado de serafim. Tá aqui, ó. Serafim. Seraf, né? Vem dessa raiz. Olha só o significado, gente. Significado. Serpente, serpente abrasadora, serpente venenosa, abrasadora por um efeito de queimação do veneno. Serafim, serafins, seres majestosos com 6 asas, mãos ou vozes humanas a serviço de Deus. Nem o dicionário sabe escrever direito, entendeu? Às vezes ela fala que são seres gloriosos, às vezes fala que são serpentes venenosas. Por quê? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 21, verso 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Se você pegar aqui, vai ser o quê? Serafim, a palavra para serafim. E o povo que morreram... Não. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Certo? Aqui, ó. Números 21, 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora. Né? Aqui a palavra é serafim, tá? E põe-o sobre uma haste. Então, essa palavra, tá vendo? Olha, Deuteronômio capítulo 8, 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Tá? Aí, ó. Serafins. Desertos de serafins, né? Escorpiões. É lógico que aqui, né, a gente traduz por serpente, não por serafim, porque aqui você vai ter escorpião, você vai ter águia, né? E aí por diante. Então você logo pensa que é um animal mesmo, né? Foi o que aconteceu com os israelitas quando eles foram picados. Mas eu só queria mostrar para vocês que a palavra serafim significa isso, né? Serpentes voadoras, serpentes venenosas, serpentes de fogo, certo? Olha aí. Serpente venenosa, serpente de fogo. Olha aqui essa passagem aqui, ó. Voadora, tá vendo? Serpente voadora. Traduziu tudo por serpente voadora. Tá vendo? Seu fruto será uma serpente voadora. A palavra aqui, ó, seraft, tá vendo? E a última aqui, ó. Através da terra da aflição e de angústia, onde vem a leoa, o leão e a víbora e a serpente valente. Tá vendo? Aqui foi traduzido por valente, né? Mas aqui a palavra, volante, aliás, desculpa. A palavra é voar, tá vendo? Geralmente está associado a serpente de fogo e serpente voadora, tá? Então, esta é a correlação aqui que a Bíblia faz
de serafim, né? Então o serafim, ele também pode, como eu disse para vocês no começo do vídeo, pode estar relacionados a espécies também de seres que levam essa figura, né, de réptil, de serpente, né, por causa do nome, talvez até por causa do nome mesmo. Essa palavra existe por causa do nome de serafins, né? Embora a gente viu ali na descrição de João seres com outros rostos, né, digamos assim, outras faces, que possivelmente também seriam serafins, né? Ou seja, então serafim pode ser tanto um título, né, de responsabilidade dos que vigiam o trono de Deus, como também pode ser criaturas que têm ligação com serpente, cobra e fogo. Quer dizer, dragão, né? Dragão. Então, ó, trouxe para vocês aqui algumas gravuras. Eu vou mostrar para vocês, né? Então, serpente com asas, né? Nas mitologias egípcias e outras mitologias falam muito sobre isto. De onde tiraram isto, né? Dragões. De onde tirou o conceito do dragão, né? Dragão nada mais é do que um réptil alado, né? Uma serpente alada que solta fogo pela boca, tá? Aí, olha, aqui eu falei para vocês daquela questão de as culturas também registraram criaturas diferentes. Vamos dizer aqui, ó, nós estamos com a gravura egípcia, tá? Aqui é a figura do deus Horus. Nós sabemos que os deuses nada mais é do que os demônios, né? A Bíblia fala isso, os deuses falsos são demônios. Então, algum tempo na minha vida eu acreditava que essas criaturas eram seres híbridos, tá? Seres híbridos que os anjos caídos fizeram. Só que, continuando o estudo, eu percebi que talvez essas criaturas não são seres híbridos. Talvez essas criaturas são exatamente os anjos que desceram da terra e tiveram relações com mulheres. Só que eles são híbridos, híbridos não, os filhos eram híbridos. Eles são metamorfos, né? Então eles podem ter mais do que uma aparência, né? Então quando eles vieram de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ver aqui, ó. Talvez você tá vendo esse vídeo e tá falando assim, não, ele tá falando só coisa louca. Uma coisa maluca atrás da outra que ele tá falando, né? Talvez você tá pensando isso. Mas tá bom. Aí diz assim, ó. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus, tá? Essa expressão filho de Deus aqui é anjos, tá? Ou seres espirituais. Viram que as filhas as mulheres, né, as filhas dos homens, as mulheres, eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. E aí qual foi o resultado? O resultado foi várias coisas, tá? Depois uma hora a gente vai falar sobre isso. Mas geraram gigantes, tá? Geraram gigantes. Enoque também fala isso. Então, para mim, hoje, né, quando eu estudo isso, eu entendo que para as mulheres, deixa eu ver se eu acho alguma gravura que consigo explicar para vocês o que eu penso atualmente sobre isso. Não sei se tem aqui, né? Não tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui aqui. No Antigo Testamento talvez tenha, tá? Aqui na minha pastinha. AT. Novo Testamento. AT. Cadê? É VT, Velho Testamento. Talvez eu consiga achar aqui. Mas senão a gente deixa por uma outra ocasião, né? Se a gente não achar a gravura certinha que eu quero mostrar. Parece que não tem aqui.
É uma gravura, né, dos seres observando as mulheres tomando banho. É, de fato por aqui não tá. Não vou achar agora, né? Gênesis, talvez. Aqui só tem só de Adão e Eva. Aqui, ó, achei. Vamos dizer, né? Vamos dizer que essas criaturas, eles viram essas mulheres tomando banho, né? Viram as mulheres bonitas e desceram, né? Só que assim, quando eles descem para conviver com as mulheres, eles iriam assumir uma forma agradável, né? Digamos assim. Então eles assumem formas de homens, agradáveis, tal. Só que na verdade, vamos falar que essas criaturas, outras ocasiões, eles aparecem com outras formas, né? Com outras formas aqui, ó. Olha essa gravura. Tá vendo? Onde surge aquele filme, né? A Bela e a Fera. Onde vocês acham que os seres humanos tiram essas ideias da cabeça? Vocês acham que o ser humano simplesmente do nada, né? Tirou essa ideia da cabeça do nada, né? Olha aqui, ó. Essa gravura aqui. Que você vê. Deixa eu ligar a caneta. Caneta ligada. Você vê aqui, olha. Mexendo na parte íntima de uma mulher, né? De uma mulher gigante. E aí você vai ver que aqui você tem criaturas com rostos que não são rostos de homens, tá? São outros tipos de rosto, mas não é de homem, né? Olha aqui também. Então aqui tem manipulação genética, pessoal. De criaturas, né? Que vieram dos céus. Possivelmente, na maioria das vezes, eles ficavam em formas de homens. Até as mulheres aceitarem, né, a revelação de como que eles de fato eram. E aí eles faziam manipulação genética. Aqui está falando que é isso, mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que isso aqui seja manipulação genética, tá? Para embrionar essa mulher aqui, uma criatura híbrida. Tá? Tanto é que nasceram criaturas que seguravam leões assim, ó. Como se fosse um gatinho, tá? Então, estou mostrando para vocês isso aqui. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa criatura aqui. E aí eu achava, né, quando eu via essas criaturas. Olha aqui, manipulação genética, né? Tá. Vamos voltar lá para aquela outra que eu tava antes. Essa aqui. Quando eu vi essas criaturas, eu pensava que era no passado, quando eu vi essas criaturas assim, ó, eu achava que era eu pensava na minha cabeça, né, que essas criaturas eram mixigenação entre homens, animais e anjos, tá? Só que hoje eu tenho parado para pensar e eu tô começando a acreditar, né, que essas criaturas são seres que vivem sobre nós, entendeu? Que eles têm essas aparências mesmo. E aí, quando os egípcios resolvem adorar essas criaturas, né, e colocá-las como Deus, é porque eles viram essas criaturas e daí, de fato, o que eles fazem? Eles simplesmente adoram, né? São pagãos, né? Veem criaturas tal, e aí eles veem, né, essas criaturas com rosto de réptil, tá vendo como vocês estão vendo aqui? Olha aqui, esse aqui, ó, com cara de águia. Só que você repara que eles também fazem referência de seres com rosto de águia. Só que lá no livro de João, Apocalipse, também você vê criaturas do bem com esses rostos, né? Será que isso é apenas uma mera coincidência? Ou são seres da mesma espécie
que foram para o lado errado. E que hoje, por exemplo, aqui nós temos a foto das 4 criaturas, né, viventes, tá vendo? Uma ilustração, né? Um de rosto de águia, outro com rosto de homem, outro com rosto de boi, outro com rosto de leão. E você vê isso aí aqui, ó. Isso aqui é egípcio, tá, gente? Você vê isso. Tá? Aqui nós temos várias fotos de dragão, porque nós estamos falando de serpente voadora, né? Talvez essa representação de dragão ela se dá porque talvez esse ser aqui ele de fato tenha a forma de réptil, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Que já que os outros anjos são vistos com essas características, talvez é porque ele também é, né? Tá vendo aqui, ó? Os 4 seres aí, ó. Esse aqui é de Ezequiel, né? Esse aqui que tem 4 cabeças assim é de Ezequiel, mas Michael de 6 asas e tal. A Bíblia fala, né, que o diabo é a serpente, é o dragão. A Bíblia também fala do anjo do sol, né, que tem controle sobre as aves dos céus. Essas aves do céu são aves que respondem a esses anjos com aparência de aves também? Não sabemos, né? Queria falar uma coisa com vocês também sobre isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Direto você vai ver na internet isto, tá? Que é um dragão, uma mulher. Será que isso aqui, gente, não reflete uma verdade de algo que realmente aconteceu? Só que nem as mulheres sabiam com o que realmente elas estavam se relacionando, porque isso estava numa forma de homem. Entende? Aqui é o cordeiro de 7 olhos, né, que representa Jesus. Aí eu queria também mostrar para vocês outra coisa. Quando a gente fala de querubim, queruv, né, ou serafim, a gente, principalmente querubim, a gente sabe que esses que guardam o trono de Deus, embora a Bíblia não fale que são querubins, eles são querubins, que eles guardam o trono de Deus, tá? A função é querubim, entendeu? Então, ó, você vai ver ali o que? Essa criatura com essas denominações aqui, ó. Tá? E tem um outro lugar aqui que a gente viu. Aqui, ó. As 4 assim é melhor, né? E tem uma aqui que a gente vê também com o rosto junto. Um ser só com as 4 características. Esse aqui, ó, por exemplo. Tem as 4 características. Esse aqui, ó. Né? Tem as 4 características. Embora vocês não saibam, mas os pagãos também, eles também representaram isso. Isso aqui para eles era um querube. Isso aqui era um querube, tá? Por quê? Olha só. Aqui tinha o rosto de homem, a barba do leão, né? Às vezes alguns são representados com essa parte da frente de leão, com a barba mesmo, a asa da águia, o corpo de boi, tá vendo? Olha o pezinho do boi aqui. Olha o rabo de leão aqui. Então isso aqui nada mais é do que uma representação disso aqui, ó. Essa representação aqui. Tá vendo que aqui tem rosto de homem, olha? Olha o rosto de homem. Olha o corpo de boi, o rabo de leão. Aqui tá, apesar de estar com barba de homem, né? Mas tem algumas representações que é barba de leão, tá? É juba de leão. Aqui, ó. Olha aqui o que eles colocaram aqui, ó. Um boi, um homem, uma águia. Tá vendo? Um boi, leão. Tem tudo aqui, tá vendo? Aqui, ó, esse aqui. Esse aqui tá mais claro ainda. Tá vendo a pata de leão, tá vendo? Pata de leão, né? O corpo é meio de boi, as asinhas da águia e o rosto de homem, né? Essas barbas aqui eles usavam até para referenciar leão, tá? Então, gente, tem muita coisa nessa vida que nós não sabemos, tá? Muita coisa nessa vida que não sabemos, que achamos que sabemos.
E a minha visão sobre isto, hoje em dia, depois de muito estudo, é essa, né? Que essas criaturas, elas têm forma, né? Tem forma sim. Formas de animais, às vezes. Algumas com formas humanas também. Embora quando eles estão aqui na Terra, eles podem também transmorfar para uma outra forma. Mas eles têm uma forma real, né? O Paulo falou que existe corpos, né? Corpos celestiais, digamos assim. Então eles têm uma forma, uma aparência, né? Tudo no mundo tem uma aparência. Embora nosso olho não consiga ver, né? Mas não significa que não tem, né? Que eles não têm forma, que eles não têm rosto, que eles não têm um formato. E os animais, na Bíblia, são usados muitas vezes para nos ensinar. E às vezes a gente não consegue pegar essas coisas. Tá? Muitas vezes Deus ele usa a sua criação para nos ensinar. Nada na Terra digamos assim, que nada na Terra é novo, tudo é reflexo do céu. Então, no meu ponto de vista, né, depois de muito estudo, muita reflexão, é que os anjos, essas criaturas espirituais, digamos assim, eles têm formas também parecidas com as formas de animais, né, de monstros, às vezes até monstruosa a forma de alguns. Tá bom? E para fechar, né, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Isso aqui é interessante mostrar para vocês, para fechar esse estudo. Enoque, tá escrito Enoque aqui, ó. Por isso, pessoas, que não é à toa que vocês vão ver isso aqui, ó. Tá? Eu queria pegar uma aqui que tem uma cara de peixe. Um homem, um deus, né? Um deus falso aí que eles adoram. O deus tem cara de peixe. Até ele foi castigado pela arca, né? Da aliança. Então não é só criaturas, como a gente acha que é só criaturas. Olha aqui que coisa estranha. Isso aqui, ó. Cara de leão, tá vendo? Lembra que no céu foi visto um com cara de leão? Esse aqui tem cara de leão. Cadê, hein? Talvez aqui no Google a gente ache, né? Talvez aqui não tem, mas no Google a gente acha. Quer ver? Vamos lá. Para nós fecharmos esse estudo. É Moloch. Se eu não me engano, né? Não, não é Moloch, não. É Amon. Vou colocar assim, ó. Deus, cara de peixe. Gente, cadê o negócio? Dá uma pausa aqui rapidinho. Custou, mas achei. Tá aqui, ó. Então, se vocês forem dar uma estudada, você vai ver que aqui nós temos um desenho de um homem, né? Um rosto de homem, mas tem um corpo de peixe, tá vendo? Ó? O corpo de peixe aqui. Tem um corpo de peixe, tá? Que é um peixe. Olha aqui, tem a mãozinha. Ele tá segurando aqui um objeto, né? Que parece um pinho. E ele tem uma maletinha na mão, certo? Isso foi registrado por povos antigos. Por que eles registraram isso? Porque eles viram isto. Entende? Ó, quem mais tem essa maletinha? Quem mais tem essa maletinha? Olha aqui, ó. Homens pássaros.
cabeça de águia, asa. Aí tinha o que aqui? Uma pinha na mão, um objeto, não sabemos o que é. E a maletinha. Não sabemos. Também ele tem um relógio, olha. Tem um relógio, tem um relógio. Tá vendo? Esse aqui tem cara de águia. Então um tem cara de peixe, outro tem cara de águia. Na verdade que ele tem corpo de homem e rosto de homem. Corpo de peixe e o rosto de homem, né? Ele é aquele deus que era adorado, né, pelo povo da época de Israel lá, que a arca mandou uma praga pro povo, o povo pegou a hemorroida, né? Vocês devem já conhecer essa história aí. Vamos aqui, ó, outro que tem, ó. Aqui, ó. Aqui tem o que? Tem face de homem, tá vendo? Face de homem. Mas tá carregando a mesma. Ó, maletinha. O relógio. As asas. Aqui ele tem rosto de homem, tá vendo? Homem, águia. Aí tem um peixe, né? Como vocês viram. Vamos lá, se a gente volta lá na imagem. Tá vendo? Aqui, ó. Nós estávamos nessa aqui. Nesta. Então vocês vão encontrar pessoas. Por que a gente encontra essas coisas? Porque as pessoas viram isso. E elas registraram essas coisas, tá? Nas pedras, elas desenharam essas coisas aí. Por quê? Porque essas criaturas, que nós chamamos de anjos, elas, na real forma delas, elas apareciam assim, tá vendo? Quando eles queriam, de fato, amedrontar o ser humano, eles apareciam na real forma deles. Assustador, né? Vai ter muita coisa interessante aí, tá, gente? Olha só, eles já usavam relógio, olha. Naquela época, nem tínhamos ciência disso. Já tinha relógio. Né? Se é que é relógio, né? Talvez pode ser outra coisa também. Não sabe? Olha aí. Isso aqui tá mostrando o sistema, né? O Sol, né? Aqui você já vê ele numa nave. Uma espécie de nave. Que eles voavam. Isso aqui é uma nave? Ou isso aqui é um serafim? Né? Nós vimos aí no estudo de hoje que os serafins também servem para montaria, né? Algumas espécies servem para montaria. Aí. E isso, gente, não é só aqui, ó, na cultura, essa cultura que foi achada na Mesopotâmia, e também foi achado coisas muito parecidas com isso lá nos maias, né? Astecas e tal. Então, é bem interessante. Existe aí, né, toda uma cultura atual, né, de acreditarem que os deuses astronautas, antigos astronautas, alienígenas e tudo, mas não tem nada de alienígena, né, gente? Isso aqui são criaturas que existem mesmo, de fato, e que apareceram aí para várias civilizações. E as civilizações, elas registraram isso de alguma forma. É isso aí, pessoas do meu coração. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje foi um estudo mais denso, né? Um estudo mais especulativo também, embora eu mostrei a Bíblia. Uma coisa que eu gosto muito sempre é estudar a Bíblia, como vocês sabem, né? E hoje o estudo foi um pouco mais, digamos assim, na teoria, né? Do que realmente, de fato, né? Provando na Bíblia, como a gente faz sempre. Mas também são coisas importantes, né? Que são bom a gente transmitir
para outras pessoas acordarem, né? Não ficar com medo dessa agenda alien aí, não. Essa agenda alien aí que está acontecendo agora, gente, é para cumprir com propósitos, né? Isso aí eu vou explicar depois para vocês na frente. O Criador, ele instrui seus servos, tá? No tempo certo. Que a graça e a paz de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, Salvador e Rei, seja com cada um de vocês e também com o nosso Deus Todo-Poderoso, Yod-Rei e Vav-Rei. Seja com cada um de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, né? De vídeos assim, escreve aí que a gente faz mais, tá bom? Graça e paz a todos.